Shalom, Shalom Adonai. Estamos iniciando neste momento mais uma aula, mais um momento para aprendermos, para crescermos, ampliarmos nosso entendimento, nossa compreensão dentro de vários assuntos que aqui abordamos no seu canal A Rota da Teologia. Hoje iremos falar sobre a vida dos apóstolos depois da ascensão de Cristo. Quando foi após a morte, né, aquele momento trágico e que é narrado pelos evangelistas da morte de Judas, não é? E lá no início já do livro de Atos, o livro que vai narrar e vai descrever e vai desenvolver toda a historiografia da igreja, é apresentado o momento em que os apóstolos estão designando e escolhendo alguém para substituir a Judas, o traidor. Essa pessoa, este homem que vai ser escolhido é Matias. Matias era um dos discípulos já de Cristo, porém não estava totalmente, vamos dizer assim, envolvido como estavam os 12, tá? Por outro lado, ele também já seguia, ele já estava próximo, ele já tinha um contato, já tinha um envolvimento, já tinha uma participação mediante a um acompanhar da trajetória de Cristo, mas não tão diretamente como os 12. Mediante então a oração e a imposição de mãos, eles vão instituir a Matias dentro do ministério apostólico para ser aquele que iria substituir ao traidor Judas, que já tinha, no caso, cometido o homicídio, já tinha assassinado, já tinha morrido, né? Já tinha se matado. Neste caso, também outro fato muito interessante foi que Estevão, depois do Senhor já ter, vamos dizer assim, morrido, torna-se o primeiro mártir da igreja cristã, é aquele que vai ser o primeiro que vai morrer pela causa do evangelho, pela pregação e anunciar do evangelho. Naquele tempo também Tiago, chamado irmão do Senhor, né? Ele também é chamado também filho de José no aspecto biológico, ele é filho biológico de José e meio-irmão de Cristo. Ele já vai estar apresentando como o sobrenome dele como Tiago o Justo, tá? E segundo mérito da sua virtude, da sua atitude, da sua pessoa, é que ele é considerado pela Igreja Episcopal e também até pela Igreja Central de Jerusalém, a igreja que ele vai ser o líder, não é? Como o Tiago o Justo. Clemente, inclusive no seu livro quarto das hipostases, tá? Ele adiciona o seguinte: porque dizem depois da ascensão do Salvador, Pedro, Tiago e João, mesmo tendo sido os preferidos do Salvador, não tomaram para si esta honra e elegeram-o como bispo de Jerusalém, Tiago o Justo. Então, Tiago foi nomeado e indicado para ser o bispo, o responsável pela igreja central, a igreja sede, a igreja de Jerusalém. O mesmo autor, no livro sétimo, né, ou no caso o Clemente de Alexandria, vai também acrescentar que o Senhor, depois de sua ascensão, fez entrega do conhecimento a Tiago, o justo, a João e a Pedro, e estes então é que transmitiram aos demais apóstolos, os apóstolos 70, um dos quais Barnabé estava ali relacionado. Então Barnabé era um dos 70, tá? Houve também nesse contexto dos dois Tiagos, né? O Tiago, filho de Alfeu, e Tiago, o justo, que o Tiago o justo foi lançado do pináculo, né, do templo e morto a golpes como um bastão. E o outro, no caso do Tiago, filho de Alfeu, esse foi decapitado também. E Paulo menciona que Tiago justo escreveu e o outro apóstolo ele não
que no caso não é o que escreveu, tá? Outro aspecto também importante a relacionarmos, que por esse tempo também se cumpriu o prometido por nosso Salvador, que o rei de Osruene, ou seja, rei Tomás, né, por impulso divino, envia Tadeu a Edessa como arauto e evangelista da doutrina de Cristo, tá? Como acabamos de provar e como está fundamentado e alicerçado em alguns documentos, tá? E Tadeu estando no lugar, no caso Judas Tadeu, tá? Tadeu estando no lugar cura a Abageron, né? Que pela palavra de Cristo deixa pasmo a todos com o milagre ocorrido e com isso ele acaba impressionando lá a região de Edessa, principalmente a cidade de Edessa, né? E se torna um grande difusor do nome de Cristo na cidade de Edessa e com isso vai causar mais tarde o seu martírio, tá? A sua morte. Nesse tempo também vai ser anunciado que Paulo assolava a igreja, entrava na casa dos fiéis, no caso Paulo, não o Paulo apóstolo, tá? E no caso arrancava à força os homens e mulheres e os encarcerava. Mas também vai ser relatado que Filipe, um dos que foram escolhidos para o serviço junto com Estevão e que se achava entre os dispersos, não é? Desce a Samaria e cheio do poder divino ele se torna o primeiro a pregar a doutrina dos samaritanos, tão grande era a graça divina que operava nele, tá? E por outro aspecto também nós temos que relacionar que Simão tinha conseguido também uma expressiva fama com o seu poder, no caso, alcançado através da ação e intervenção do Espírito Santo, de se tornar um verdadeiro, vamos dizer assim, anunciador das boas novas. E com todo esse empenho, ele vai se tornando o líder dos demais apóstolos, tá? Outro aspecto também é que é a fama assombrosa que é narrado, inclusive, dentro do contexto da história eclesiástica de Eusébio, né? A fama assombrosa da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai alcançando uma grande maioria e uma grande proporção dentro até do próprio império. Havia sido imposto até pelos governadores das nações do Antigo Oriente de informar o ocupante do cargo imperial que todas as novidades ocorridas em suas regiões, para que nada se escapasse do conhecimento sobre o que o povo falava, sobre o que estava sendo noticiado, informado sobre a ressurreição do chamado Cristo, tá? Pilatos, portanto, informa ao imperador Tibério sobre tudo o que corria de boca em boca por toda a Palestina sobre a ressurreição de nosso Salvador Jesus, tá? E informa também dos milagres, informa também dos acontecimentos que ocorreram perante o ministério de Cristo, a qual o próprio Pilatos vai ser informado e em partes vai presenciar, tá? Outra questão também muito importante é que o próprio Senado romano, né, vai rechaçar e fortalecer toda a informação concedida a Tibério. Tertuliano, mais tarde um dos pais da igreja e fiel conhecedor das leis romanas, vai desenvolver na sua apologia pelos cristãos, escrevendo no idioma romano e no idioma grego, tá? Uma expressiva particularidade e historiografia sobre todos esses acontecimentos de morte e ressurreição de Cristo e até pós-ressurreição de Cristo. Tibério também aparece como no mundo cristão ou dentro do contexto do cristianismo como aquele que precede da doutrina da Palestina e que mais tarde vem a se tornar um futuro e pretenso cristão, tá? Dentro de um aspecto também muito triunfal e importante, nós relacionarmos aqui que o próprio Tibério e mais tarde o imperador Caio e depois Agripa, que vai se tornar
o rei dos, o Herodes Agripa, né? Então morre Tibério depois de reinar por cerca de 22 anos e depois vai tomar a hierarquia e vai assumir o governo a Caio, tá? E Caio em seguida vai ser substituído mais tarde por Agripa e Herodes Agripa, né, no caso, ele vai se tornar, vai vir a tomar o comando sobre os judeus, fazendo o rei das tetrarquias de Filipe de Lisânias, né? E mais tarde esse próprio Herodes Agripa vai ser o que vai ser o promovedor e condenador do tempo do período ali em que Cristo é condenado à morte, tá? Então ele é um dos grandes promovedores desse momento no âmbito político, no aspecto político, tá? Ele é um dos mediadores, inclusive, do julgamento de Cristo. Por esse tempo também é outro fato a ser narrado que o próprio Fílon de Alexandria ele vai surgir como um varão notabilíssimo, tá? E um varão de uma expressiva educação e formação intelectual e oriundo de uma família hebreia e com que vai brilhar entre as autoridades da Alexandria como um profícuo e prolífico intelectual. A extensão da qualidade acerca das ciências divinas, das ciências oriundas das ciências humanas, da filosofia platonista, das ciências oriundas da religião, como a teologia, Philon vai ser um propulsor expoente. Tá? Philon, nos seus livros, ele vai inclusive estar relatando alguns fatos pertinentes à formação e o desenvolvimento de todo um arcabouço teológico nesse período vamos assim, inicial da igreja e nesse período também pós-apostólico, tá? Um outro sentido a acrescentarmos aqui que Philon vai narrar depois da morte de Tibério e Caio vai assumindo o poder e começa a cometer muitas atrocidades e contra muitas pessoas, contra muitos pertencentes à população e ao próprio império, e mais tarde ele de uma forma extraordinária do seu caráter, do capricho do seu caráter, ele vai vir com uma grande propulsão de ódio implacável contra a raça judia, tá? Tornando-se assim um sanguinário e perverso imperador. Mais tarde também nós vamos ver que o próprio Philon vai narrar a trajetória de Tibério sobre a Judéia, vai narrar também as agitações populares dos judeus e vai narrar também o próprio suicídio de Pilatos, como Pilatos se suicidou. Não se deve ignorar, então, pela tradição que conta como o mesmo Pilatos dos dias do Salvador, ele viu-se envolto em tão grandes calamidades nos tempos de Caio que ele não consegue suportar e ele mesmo vem então a cometer o seu suicídio e vir assim a se matar e vir assim se suicidar, tá? Um outro detalhe também é que o imperador Cláudio, né, o governador Cláudio nos tempos de Caio, ele também vai ter um exercício de comando e vai ser um período de grande calamidade, de grande fome nas regiões, principalmente da Antioquia, em que Caio vai sobreviver e vai enfrentar, vendo ali ao governador a qual que ele assume o comando, o governador, ou no caso Cláudio, o governador, né, vai implicar e vai aplacar sobre a Judéia um período de grande calamidade, tá? Outros detalhes também nós colocarmos aqui no aspecto político é a trajetória dos Herodes, né? Que vão a cada esfera de tempo sendo substituído dentro da clã dos Heroditas, não é?
ou dos herodianos, e depois com isso vão sempre se mantendo no poder e sempre estando ali sob o domínio perante os judeus. Um outro fato interessante de âmbito político a destacarmos já o início de uma grande perseguição e propulsão de uma grande perseguição aos apóstolos, quando, por exemplo, Pedro está pregando em Roma, a trajetória de Pedro em Roma, tá? Pedro está ali absorvido por uma graça divina e celestial, pregando em Roma e anunciando o evangelho em Roma, e ao chegar na cidade de Roma, ele recebe uma grande ajuda dos próprios habitantes de Roma, que estão interessados em conhecer sobre o evangelho, conhecer sobre Cristo. Porém, o próprio Cláudio vai ser um dos grandes, vamos assim, expoentes de perseguição, que vai, no caso, desencadear uma perseguição contra Simão Pedro. O próprio Evangelho de Marcos nasce nesse período em que Pedro está aqui cumprindo seu ministério em Roma, e também as suas próprias epístolas, as duas epístolas de Pedro, né, 1º e 2º Pedro, elas surgem nesse período em que Pedro está cumprindo o seu ministério em Roma. Um outro detalhe a acrescentarmos também é sobre a grande propulsão dos ascetas, né, nesse período nesse período, vamos assim, dos primeiros 100 anos da igreja, e nesse período também até pós-apostólico, aonde vai ter uma grande propulsão da ascendência dos ascetas e do asceticismo, tá? As obras de Filo, como é que essas obras de Filo, desse grande intelectual de Alexandria, descendente de judeus, vai chegar até nós, né? Ela vai chegar até nós através de uma linguagem erudita, de um grego não só clássico, mas também de um grego helenista, né? Vai chegar com pensamentos amplos, sublimes, de elevada contemplação até no aspecto teológico, tá? Como ele tendo uma posição de um exegeta, de um expoente exegeta, né? Utilizando-se de recursos linguísticos, como de figuras de linguagem, como a alegoria, com metáforas, tá? Em alguns momentos também desenvolvendo uma dialética e uma dialogicidade em seus escritos, também tornando-se um escrito de sabedoria, um escrito de filosofia cristã, e de um sentido também didático e pedagógico para os primeiros momentos, né, da precursão, naquele período de início do cristianismo, de uma filosofia com um viés totalmente teológico e cristão. Filo em Roma, nos tempos de Caio, ele se torna um promovedor da ética e um difusor das virtudes dos cristãos, tá? Ele é vamos assim, um estudioso desta área e um promotor desta área nesse período também. Cláudio também ainda rege o império enquanto ocorre algumas questões pertinentes a alguns combates, né, nas regiões da Pérea, né, e também nesse momento, depois, após Cláudio, Nero vai assumir o Império Romano e vai se tornar como todos nós sabemos, um cruel e sanguinário imperador que, por fim, além de atear fogo perseguir a todos os cristãos, e colocar muitos sob postes e esses sendo queimados. Também, além de colocá-los nas arenas para ser devorados por leões, e outros sendo mortos de forma cruel. Ele vai atear fogo na própria cidade de Roma e, por fim, até a sua própria mãe ele vai matar. Tá? Então, ele é um homem que é totalmente, vamos dizer assim,
perverso, um homem sem sentimento nenhum, frio, calculista, e um homem absorvido de toda a essência da maldade e que vai praticar atos de alta atrocidade durante o seu império e o seu governo imperial perante Roma. Tá? Então são esses os primeiros momentos que nós podemos considerar do cristianismo após a ascensão de Cristo até ao 100 depois de Cristo, nesse período que vai ocorrer aí vamos assim, as implantações das primeiras igrejas, estruturações dessas igrejas, difusão da doutrina dos apóstolos, do arcabouço teológico e das primeiras propostas teológicas e primeiros prospectos de uma administração eclesiástica e de todo um desenvolvimento dentro do contexto do cristianismo. Obrigado a todos, era isso que tínhamos para hoje.